Lição 11, Pedro Jout, pai do médium. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus, os assírios, tinham médiuns. Não é a doutrina espírita que criou a mediunidade. Kardec deixa isso o tempo todo ao longo do Livro dos Médiuns. A doutrina espírita, o espiritismo, veio desvendar a mediunidade, veio esclarecer a mediunidade e mostrar como podemos educá-la. Essa é a grande diferença. De que forma nós podemos educar a mediunidade, de que forma nós podemos trabalhar o nosso íntimo para nos tornarmos melhores médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios de sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médiuns e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Em todos os tempos da história, tivemos homens e mulheres notáveis, com suas mediunidades fascinantes, mas também tivemos homens e mulheres que trouxeram, com a sintonia com as trevas, dores atrozes para a humanidade. E muitos trabalharam na calada da noite, como dizem, ou seja, ficaram no anonimato, mas do mundo espiritual sabem muito bem quem são, porque manipulavam as informações, manipulavam as pessoas e ainda manipulam para obterem seus objetivos, os seus êxitos, mesmo sobre a desgraça alheia. De todas as épocas, a mediunidade esteve presente na humanidade, ora fazendo bem pelos bons, ora provocando grandes distúrbios na mão dos maus. Mas por que os maus também podem ter médium? Porque a mediunidade é um dom do espírito. O espírito pode ser bom ou pode ser mau. E como vimos na lição anterior, todos somos médiuns. Depende da voz que ouvimos, vai ser nossas ações. Se ouvimos os bons espíritos, estamos sendo médiuns do bem. Se ouvimos os maus espíritos, estamos sendo médiuns do mal. E por isso que nós precisamos estar sempre vigilantes. E o que a doutrina espírita fez? Trouxe-nos a oportunidade de saber discernir de que lado nós estamos, de que lado nós nos postamos e como vamos encarar, principalmente a nós mesmos, frente às adversidades que a vida nos oferece. Portanto, se faz necessário que procuremos olhar para dentro do nosso coração, olhar para como nos sentimos diante dos fatos, para que todos nós possamos trabalhar nas realizações sublimes do amor, da paz e da fraternidade. Esse dom que agora se espalha, raro se tornará nos séculos medievos. Né? Esse dom que agora se espalha, raro se tornara nos séculos medievos. Porém, nunca desapareceu. Swedenborg e seus adeptos construíram numerosa escola. Então, a mediunidade sempre existindo, principalmente na época medieval, tinha seus médiuns, eram poucos, mas tinham. Foram perseguidos, foram às vezes mortos covardemente, mas alguns conseguiram sobreviver e até mesmo desenvolver boas teorias para preparar o terreno e as mentes para, em futuras encarnações, compreenderem bem a mediunidade e trabalharem essa mediunidade. Porque as coisas não acontecem no estalar de dedo. Elas vêm sendo preparadas ao longo de, às vezes, séculos. Relata-nos os Espíritos que Jesus ficou durante 2000 anos se aproximando da Terra para reencarnar na sua divina missão, trazendo-nos oportunidade de nos esclarecer espiritualmente. Assim também, a doutrina espírita foi sendo preparada, preparado o seu terreno ao longo dos séculos, para que no momento que ela pôde vir, agora está na hora, os missionários daquela sagrada tarefa estavam ali apostos para executarem seus serviços com segurança, com ideologia firme na fé, na esperança, na fraternidade. Então Swedenborg foi um grande preparador para que as coisas pudessem acontecer.
porque as pessoas liam Swedenborg, começavam a repensar nas condições, e Swedenborg era um grande vidente. Emanuel Swedenborg. Eu tenho, dentro das minhas convicções, que Emanuel Swedenborg é o mesmo Emmanuel. Algumas pessoas vão discordar. Mas se nós vermos que todos nós trabalhamos preparando o terreno para futuras existências, ele preparou o terreno para que a doutrina espírita fosse codificada. E depois veio como mentor do Chico, consolidando a doutrina espírita nas sagradas terras do Brasil. E agora, como dizem que ele já está reencarnado, trabalhará colhendo frutos e semeando novas sementes para as realizações espiritual de todos nós. O que precisamos é unir forças, na convicção de que não importa quem foi ou quem é cada um de nós, importa o que queremos ser dentro da doutrina perante o Cristo. Se queremos ser bons trabalhadores dentro da doutrina espírita perante o Cristo, seremos impulsionados às realizações. Se ainda não entendemos a oportunidade de trabalhar na divulgação, no impulsionar da doutrina espírita perante o Cristo, vamos passar por situações adversas, até que consigamos estabelecer metas de realizações para que nós possamos ser artífices de um mundo melhor. Isso que é importante para todos nós. Entender que sempre tem os missionários que ganham a frente, que ganham o direcionamento maior. E depois vem aqueles outros para seguir o seu caminho. Todos são, logicamente, missionários, mas um vai ganhar destaque perante as mídias, perante as massas populares. Os outros trabalharão anonimamente, dando suporte, dando suporte para que a construção da estrada seja concluída. A estrada para Deus, é lógico. É assim que nós vamos edificando as forças do bem na terra, edificando as forças do bem ao longo de nossas vidas. A França, nos últimos séculos, zombeteira e preocupada com uma filosofia que, pretendendo extinguir os abusos da intolerância religiosa, abafava sob o ridículo tudo o que era ideal. A França tinha que afastar o espiritismo, que progredia sem cessar ao norte. E não conseguiu. O espiritismo floresceu na França. Depois, transportado para o Brasil, a maioria daqueles que reencarnaram para dar continuidade eram os mesmos que trabalharam na equipe do Kardec, sejam como encarnados ou desencarnados. Começaram a colocar as bases dessa sagrada doutrina nas terras sagradas brasileiras, e hoje nós talvez éramos os obsessores daquela época, né? Quem sabe? Ou talvez também, por que não? Bons trabalhadores daquela época. E aí, estamos aí lutando para dar continuidade. Já pegamos uma parte do serviço pronta, precisamos agora estudá-lo, aprimorá-lo. Aprimorar só o entendimento, porque o que está escrito já é o suficiente para nós sabermos o tamanho da nossa responsabilidade. Permitir a Deus que essa luta das ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se constituira a arma dessas últimas. Agora que os progressos da indústria, da ciência desenvolveram, a arte do bem viver, a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes. Parece que foi escrito ontem, né? O fanatismo daqueles que se apegam às religiões, as ideias positivas daqueles que acham que tudo é matéria. Esse confronto de ideias foram necessários para o desenvolvimento da arte, desenvolvimento da ciência, das indústrias. E a tendência, logicamente, do bem viver, do conforto material, as pessoas tenderem a dominar-se mais pelas coisas materiais. Mas aqueles que estão realmente imbuídos das ideias do bem, da luzinha, do gênio, do amor, da compaixão, da solidariedade, e começam a reedificar em si mesmo o Evangelho e a trabalhar pelo bem. Quer Deus que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma.
quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser, isto é, o fim objetivo da vida. Qual o fim objetivo da nossa existência, da nossa vida? Tornarmos-nos melhores, aperfeiçoarmos-nos eticamente, moralmente. E para isso, Deus também coloca freios na hora que é para coloca os impulsionadores na hora que é para impulsionar, porque a misericórdia divina vai estar sempre pronta a nos amparar, a nos acolher e a nos fortalecer dentro daqueles princípios que precisamos estabelecer para evoluirmos. É necessário, pois, que estejamos atentos aos convites do bem, para que as realizações do amor estabeleçam sempre em nossas vidas as bases sagradas que norteiam a nossa existência, que norteiam o nosso caminho. O espírito humano segue em marcha necessária, imagem da graduação que experimenta tudo o que tudo o que povoa o universo, visível e invisível. Todo progresso vem na sua hora. A da elevação moral soou para a humanidade. Ela não se operará ainda nos nossos dias, mas agradecei ao Senhor o haver permitido assistais a aurora bendita. O progresso da civilização humana vai caminhando a passos largos. Aí você vai falar o progresso tecnológico, é claro, mas o progresso moral, o progresso espiritual também vai. Porque diante de tantas conquistas materiais da área da tecnologia, também temos visto tantas conquistas espirituais de espíritos elevados, treinando-nos a trabalhar para o bem, trabalhando cada dia mais para fazer o bem acontecer, para que essas benditas oportunidades da luz resplandeçam no nosso caminho, construindo todo o nosso potencial de amor e de paz, que nos levará às realizações sublimes do nosso espírito. E mesmo que nossos dias ainda não será de vivenciar a regeneração, estamos vivenciando o processo regenerativo da Terra, onde tantos milhões de pessoas já pensam na solidariedade cristã, já elevam aos céus o pensamento em oração, já sabem estender as mãos pelos que sofrem, embora alguns, apenas alguns, tentam infligir dor e sofrimento ao longo da caminhada de muitos. Faz tudo parte de um processo evolutivo onde nós estaremos começando a compreender que o mal não vale a pena e que nós precisamos edificar o bem. Precisamos trabalhar na edificação desse bem, na construção desse bem. E por precisarmos compreender, trabalhar na construção do bem, temos que nos unir para as realizações sagradas do Espírito imortal. Que Jesus nos envolva e nos abençoe sempre.